Então, mais uma vez, meus irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos, os nossos irmãos de sempre, os nossos irmãos recém-chegados. Nós somos o NEPO Bartolomeu, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho vinculado à Casa Espírita Cristã, a SEC, em Vila Velha, no Espírito Santo, e vocês são muito bem-vindos. Uma alegria imensa ter a presença de cada um de vocês aqui hoje. E, para a gente, sem mais delongas, iniciar nosso estudo, lembrando que hoje a gente começa o versículo 51 do capítulo 1 do Evangelho de João. Só recordando rapidamente, esse capítulo 1, entre os versículos 45 e 51, é o chamado de Filipe e Natanael, que é o que a gente tem estudado nesse nosso projeto piloto, nessas semanas. E aí, só para a gente recordar a contextualização dessa narrativa, Jesus, então, chama Filipe, que era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, e Filipe ouve o famoso segue-me de Jesus e, sem titubear, se converteu e passou a seguir Jesus. Encontrando Natanael, que a gente acredita ser Bartolomeu, né, seu amigo, ele fala assim, Natanael, a gente achou aquele que Moisés e a lei falavam, aquele profeta, o Messias, o profeta definitivo. E aí Natanael, ouvindo aquilo, falou, quem é? E aí Filipe falou assim, é Jesus de Nazaré, filho de José carpinteiro, como o próprio nome diz, lá de Nazaré. E aí Natanael, conhecedor da lei que era, sabia que nenhum grande profeta tinha se levantado de Nazaré. E aí ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? E Filipe, muito sábio, como um bom amigo, disse, vem você mesmo, Natanael, ver com seus próprios olhos e tire suas conclusões. Vem e vê. E aí Natanael foi. E se aproximando de Jesus, Jesus olha para Natanael e fala assim, aí sim, aí eu vi um rei israelita legítimo, onde não se tem falsidade. E Natanael estranhou aquilo e falou assim, mas de onde que o senhor me conhece? E Jesus disse para Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E a gente não sabe até hoje o que aconteceu debaixo dessa figueira, mas o fato é que Natanael, ouvindo aquilo, ficou tão estarrecido com a profecia, ou o sortismo, no melhor sentido possível, de Jesus dizer aquilo para ele, que ele se ajoelhou e se converteu automaticamente, dizendo, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, identificando que ali ele estava vendo o Messias prometido. E aí Jesus olha para ele e falou assim, porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você está fazendo essa crença toda, você está dando esse estadalhaço todo? Pois, amém vos digo, maiores coisas você vai ver, se prepara. E aí completou dizendo, amém, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse é um versículo do nosso estudo de hoje, né, o último versículo dessa perícope. E na tradução do Haroldo, então, repetindo, está, e diz a Jesus a Natanael, amém, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na versão da Bíblia de Jerusalém, sem muita mudança, ele disse, então, Jesus, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A única mudança, se vocês repararem bem, é que amém, foi substituído por em verdade, o que a gente já vai explicar daqui a pouco. Na tradução da Ave Maria tem uma diferençazinha. Ela começa dizendo que Jesus ajuntou. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E na tradução do Almeida, revista e corrigida de 1969, está, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E aí, gente? Vocês têm mais alguma tradução aí que vocês queiram colocar para o estudo? Se alguém tiver mais alguma tradução que queira colocar, só abrir o microfone e falar. Senão a gente vai dar sequência. João, Diga. nessa perícope que a gente está estudando, quase não tem nota de rodapé, né? Não, só no Haroldo, que eu vi uma nota de rodapé. Na Ave Maria não tem nota de rodapé, e, se eu não me engano, na Bíblia de Jerusalém também não tem. Mas o Haroldo tem uma nota de rodapé muito interessante que a gente já vai falar daqui a pouco. Nesse versículo tem? Tem uma nota de rodapé na tradução do Haroldo. Nas outras, realmente, eu não achei. Beleza. Alguém tem mais alguma tradução, gente? King James, Peregrino? Não?
Ok. Então, vamos dar sequência. Vocês conseguiram observar as diferenças que tem nas traduções, então? Se vocês observarem bem, lá no Haroldo está amém, amém, em vez de em verdade, como estão nas outras traduções que a gente viu aqui nessa noite. Na Bíblia Ave Maria tem aquele início, e ajuntou, que nenhuma das outras, tem. As outras falam, e disse-lhe, então lhe disse, e disse-lhe Jesus. E na Almeida Revista e Corrigida, tem esse misterioso que daqui em diante, que nenhuma outra tradução, inclusive as outras traduções que eu consegui ler na internet, nenhuma delas tem esse que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vamos só passar rapidinho o que cada uma dessas diferenças quer dizer e como elas não vão atrapalhar nosso entendimento e a nossa percepção dessa perícope, ok? Então, lembrando que o Haroldo tem uma nota de rodapé justamente explicando porque ele botou o amém, amém. Né? E a nota de rodapé fala mais ou menos o seguinte, o amém, né, para nós latinizado, o amane, em grego, é uma transliteração do hebraico almané. O que quer dizer uma transliteração, João? É quando você pega a palavra e faz a tradução mais próxima, né, possível, porque não existe uma palavra própria para você transferir de uma língua para outra. Aí você translitera. Translitera é quando você precisa improvisar a tradução. Você precisa achar qual a melhor tradução, já que não existe um paralelo bem definido entre as palavras das línguas distintas. Então, o amane, que é o amém nosso, é uma transliteração do hebraico almané. É um adjetivo verbal, quer dizer ser firme, ser confiável, e ele expressa uma ideia de concordância ou confirmação, no mesmo sentido de fato, realmente, certamente, verdadeiramente, que assim seja, isso mesmo. Essa é a nota do Haroldo. Em complementação, o ajuntou, lá na Bíblia Ave Maria, provavelmente tem relação com o versículo anterior. Okay? O ajuntou tem relação com o versículo anterior, quando fala assim, porque eu te disse que o tipo de madigueira você crê, então eu te digo que maiores coisas você verá. Ok? E esse ajuntou, a palavra grega, né, a tradução do grego, se você pegar a Bíblia bereana grega, você vai ver que essa palavra, e disse, né, que a Bíblia Ave Maria traduz como e ajuntou, é o legei, é uma flexão temporal do grego legó, que quer dizer, literalmente, colocar um argumento para descansar, ou seja, para encerrar o assunto. Né? Encerrar uma mensagem, ou outra tradução viável, movendo-se para uma conclusão, ou trazendo alguma coisa para o fechamento. Para o nosso bom português, o e ajuntou da tradução da Bíblia Ave Maria é Jesus falando para Natanael em relação ao que ele tinha dito antes. Ó, maiores coisas do que essa você verá. E para encerrar o assunto, eu te digo com toda certeza que você vai ver o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse é o sentido de ajuntou na tradução da Bíblia Ave Maria. E, se você pegar lá aquela fatídica que daqui por diante, da Almeida, eu consegui ver que esse fragmento, né, que de aqui por diante está na Almeida Antiga, na versão 1848, e na Almeida Revisada e Corrigida de 1969 e de 2000. Só não está na Almeida Revisada e Atualizada. Se você perguntar assim, João, você conseguiu, na pesquisa teológica que você fez, achar algum motivo para algumas revisões dela, alguma das traduções da Almeida ter e outra, só uma, não ter? Confesso para vocês que eu não achei nenhuma resposta plausível. Mas eu acredito, e aí vocês vão me dar licença de dar uma opinião pessoal baseado no que eu estudei. Parece que esse fragmento colocado, essa adição tardia na tradução do Almeida, quer reforçar o tempo verbal futuro do verbete 7, que é vereis o céu aberto. A tradução do grego, né? O grego para vereis é psete. Então, essa tradução, que é um deslocamento verbal, ou seja, para o tempo futuro, traduzido como vereis, ele provavelmente deve estar querendo reforçar que, a partir de agora, não lá na frente, ok?
Isso aí é uma adaptação para a tradução grega. Ele está querendo dizer o seguinte, a partir de agora, a partir de agora que você vai começar a ver o céu aberto. Não é lá na frente, num futuro distante. Provavelmente é para reforçar essa noção de que esse futuro do vereis o céu aberto começa agora. Alguém percebeu mais alguma diferença entre as traduções que queira comentar? Se quiser, só abrir o microfone e falar. Não? Ninguém percebeu mais nenhuma diferença nas traduções? Podemos seguir, então? Ok. Então, vamos passar para a nossa parte de conhecer a palavra do Senhor. E aí eu faço uma proposta para vocês. O próprio Aloysio Elias, quando ele fez aquela palestra inaugural do NEP Alcione, ele explicou para a gente o seguinte, você tem que ler o versículo, separar umas palavras-chave do versículo e colocar mais ou menos numa hierarquia de importância, segundo a sua percepção, para ser comentado, né? Fragmento por fragmento, como propõe o Miudinho. E aí, gente, como eu sou só uma caixa de ressonância, eu sou o garoto de recados, né? Eu só obedeço o que me é intuído, eu separei para vocês, se vocês concordarem, as próximas semanas a gente vai estudar esses fragmentos. Um fragmento desse por semana. Hoje a gente vai estudar o Amém, Amém. Depois a gente vai estudar o que quer dizer e o que a gente pode aprender com o fragmento Vereis o céu aberto. Logo depois, os anjos de Deus. Logo depois, subindo e descendo sobre. E, por último, o Filho do Homem. Se todo mundo concordar, a gente pode manter assim ou pode readaptar se alguém tiver uma ideia melhor. Estou aberto a outras proposições. Mas, para hoje, o que a gente conseguiu trazer, e como, mais uma vez, seguindo a orientação do próprio Aloysio Elias, ele falou que a posição do mediador é trazer as camisas e a bola para a galera jogar. Né? Ele fez essa metáfora bem interessante. Então, eu trouxe para vocês hoje as camisas e as bolas para a gente começar a jogar o nosso futebol evangélico. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso estudo, a nossa percepção do fragmento Amém, Amém. Para explicar o Amém, Amém, não tem como fugir da própria nota de rodapé do Haroldo, né? Recordando aqui de maneira sintética, né? Transliterado de almané, do hebraico, um adjetivo verbal, quer dizer ser firme, ser confiável, e tem a ideia de confirmação, concordância. E é interessante ver que quando está no início de uma frase, o amné, ou amém, no início de uma frase, quer dizer verdadeiramente, certamente, de fato. Agora, se estiver no final da frase, ele está no sentido de que assim seja, que cumpra-se, ok? E mais alguns detalhes a gente traz lá da ferramenta de pesquisa do NetSearch, né? Usando o dicionário léxico grego Strongs, e o número dessa léxico grego é 281, para quem quiser pesquisar depois. E ele fala para a gente também bem interessante, que ela, né, se vocês já perceberam, é uma transliteração onde as duas palavras têm uma relação de quase identidade fonética, né? Com al-mané, al-amané e al-mané, e o hebraico vem da palavra aman, que quer dizer crente ou crer. Né? O al-mané do hebraico, né, ele vem dessa palavra, desse verbo aman, que quer dizer crer ou aquele que crê. Crente, ok? Ela traduz a ideia de absoluta confiança e convicção. Prestem bem atenção. Quando você lê nos evangelhos, alguém dizendo amém vos digo, quer dizer absoluta confiança e convicção. Ou seja, a pessoa não tem a menor dúvida daquilo que ela vai proferir. E é um costume, quando ela aparece no final da frase, né, como assim seja, que assim seja, é um costume que a gente herdou no mundo cristão, lá das sinagogas antigas, né? Quando vinha o escriba ou o sacerdote ou quem for que fizesse a preleção, quando ele terminava de ler as escrituras, as pessoas respondiam amém, almané, né? É o amém deles lá. E a gente herdou isso. Se você pegar nossos irmãos da igreja pentecostal, é muito comum, né? O pastor acaba de falar amém, irmão, amém. E é um costume herdado das sinagogas, que quer dizer assim, eu creio que assim seja, eu tenho convicção disso que eu estou falando. E outro dado interessante que a ferramenta do NetSearch traz para a gente é que é uma das palavras mais conhecidas, amém, é uma das palavras mais usadas e mais conhecidas no discurso humano, traduzida para todos os idiomas, segundo a ferramenta do NetSearch. E para complementar, a ferramenta lá do Bible,
Hub, também no léxico grego do Strongs, né, ele ainda coloca mais que é uma partícula, o amém, o alma, né, e o amém, é uma partícula de declaração de importância central, é um marcador de ênfase. O que quer dizer isso? O que for dito depois do amém é de suma importância para a gente interpretar o contexto geral da frase. Então, toda vez, vou repetir, toda vez que vocês olharem, lerem no Evangelho, nos Evangelhos, um amém, o que vem depois é de suma importância para o entendimento geral da frase, do verso. Ok? E um dado importante que só aparece em repetição, ou seja, só aparece amém, amém, vos digo, amém, amém, só aparece repetido no Evangelho de João, e João gosta dessa repetição, aparece 25 vezes, que quer dizer uma convicção superlativa, como se dissesse. No final do videozinho, o menino João Pedro falou assim, com toda certeza. Ou seja, o amém, amém quer dizer assim, não há possibilidade de dúvida sobre o que eu vou falar. Ok? Mas o mais importante para a gente no período de conhecer é saber que essa partícula, toda vez que ela é lida, o que vem a seguir é de suma importância, a gente precisa prestar muita atenção, e por isso que, mesmo sendo intuído, eu não pude nem questionar a intuição, porque o amém, amém e o que vem depois é tão importante para o entendimento geral, a gente teve que fracionar os 5 fragmentos que a gente vai estudar essas semanas. Ok? Vamos meditar sobre isso? Eu não sei vocês, mas quando a gente lê sobre o amém, amém, quando a gente lê sobre o amém, convicção, certeza, verdade, que assim seja, me bateu aquela questão lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé remove montanhas, quando Kardec fala lá no item 7, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Acredito que a maioria dos irmãos, das irmãs, dos confrades, das confreiras já tenham ouvido isso pelo menos uma vez. É um jargão muito frequente no movimento espírita. Fé inabalável só é a que pode a que pode encarar de frente a razão em qualquer época da humanidade. E aí, entre os itens 6 e 7, ele faz umas observações que eu trouxe a ideia central para vocês. Porque Kardec fala o seguinte, para você crer em alguma coisa, por que a fé inabalável tem que encarar de frente a razão? Não pode titubear, tem que estar certa, decidida frente à razão, né, em qualquer época. Porque para crer, Kardec fala, não adianta só a gente ver, né, como diz o jargão popular. Eu preciso ver para crer, como disse Tomé, né, antes de tocar as chagas do Cristo. Eu só vou acreditar na hora que eu estiver com a mão na pleura do mestre. Eu preciso ver para crer. E Kardec fala, não é só ver, é necessário compreender. Então, para você crer, você precisa ver e precisa compreender. E o problema da fé antiga, Kardec fala, é que ela era muito pautada no dogma. E o dogma, ele é uma afronta, ou o dogma impede que você exerça o seu poder de raciocínio e o seu poder de livre-arbítrio. O dogma mesmo meio que cerceia, meio que inibe o poder de você questionar. E aí Kardec fala que é justamente esse aspecto antigo das religiões, da fé antiga, como Kardec chama na tradução, que faz com que as pessoas sejam incrédulas. E aí ele fala, porque se você não pode raciocinar, se você não pode questionar, e se você não pode ter o livre-arbítrio de raciocinar e questionar e experimentar as suas questões, você não produz provas da sua fé. E se você não produz provas, você aumenta a dúvida. E se você aumenta a dúvida, você aumenta a impiedade. Ou seja, você aumenta tudo aquilo que é contrário à lei de amor, justiça e caridade. Mas lá, quando ele fala no Instruções dos Espíritos, no item 12, né, o espírito protetor, ele fala o seguinte para a gente. A fé é um sentimento inato. A gente já nasce com uma certa quantia de fé. A fé é uma consciência que a gente tem dessas faculdades anímicas imensas, inimagináveis, estupendas, que estão latentes dentro do nosso espírito, do meu eu verdadeiro. E só aguardando a nossa vontade ativa para elas eclodirem e começarem a funcionar na obra de Deus. Então, a gente já nasce com esse sentimento, essa consciência de que tem algo maior, de que eu posso mais, de que existem poderes em mim que eu nem conheço. Isso, o Espírito Protetor falando no item 12 do Evangelho. E aí ele fala no final, se puséssemos essa vontade ativa
a serviço da fé, se a gente pusesse legitimamente a vontade que a gente tem ativa a serviço da fé, a gente iria realizar aquilo que antigamente se chamava de milagre ou prodígios. E lá, entre o item 1 e 5, comentário de Kardec, aqui em suma, né, ele diz para a gente que a fé ela promove para a gente perseverança, energia e os demais recursos para a gente vencer o obstáculo. Só quem tem fé consegue perseverar. Só quem tem fé tem energia suficiente. Só quem tem fé consegue angariar os recursos para vencer qualquer obstáculo. E ele ainda fala assim, quem tem fé é como se tivesse uma lucidez que permite a pessoa enxergar onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer para conseguir. E lembra para a gente que quem tem fé, a ação da fé, que é manifestada através do pensamento, e assim sendo, a fé modifica o fluido cósmico universal. Aí eu abreviei de FCU. Ela modifica o fluido universal. Então, a fé realiza os prodígios, porque a partir dessa vontade ativa, estupenda da fé, você consegue, pelos atributos do Espírito, manejar o fluido cósmico universal e materializar a situação, o desejo, o objeto, o que você precisa para angariar e satisfazer a sua vontade. E aí eu quero que vocês comecem a prestar atenção num joguinho de palavras que Kardec faz. Aí ele lá no meio do texto coloca assim, a fé é calma, a fé é paciente, a fé não é presunçosa, a fé é humilde. E aí ele segue falando, a fé tem que ser ativa, e isso lá, instrução dos espíritos, perdão, Kardec segue falando, não, lá nas instruções dos espíritos de novo, no item 11, José, o espírito protetor, fala para a gente, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. A gente não pode desanimar. E tem muito falado aqui nos nossos estudos desde o início, né? Por conta, inclusive, daquela lição do Humberto de Campos, do capítulo 8 do Boa Nova, né? Bom ânimo, que conta a história de Bartolomeu. Então, a fé tem que ser ativa, ela não pode esmorecer, ela não pode desanimar. Isso o José falando para a gente. E ele fala que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, todos os degraus que conduzem a Deus vêm da fé. Prestem bem atenção nisso. Ele chega a falar, José, que a fé é a base da nossa regeneração. Ou seja, para você regenerar, a sua regeneração vai ser construída sobre uma base, que é a sua fé. E aí ele fala, a fé sincera é empolgante e contagiosa. E a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Então, peraí. Raciocina comigo aqui. Vamos ver se vocês tiveram a mesma percepção do que eu. Kardec, lá entre os itens 1 e 5, fala, a fé é calma, a fé é paciente, não é presunçosa, é humilde. Depois, lá no item 11, José fala o seguinte, a fé é empolgante e contagiosa. E aí ele solta no final. Ele solta logo lá no início, perdão, mas aí eu coloquei no final. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Aí eu pergunto para vocês. Ele ainda fala que essas três virtudes são inseparáveis. A gente não pode esquecer. Não tem como separar esperança, caridade e fé. Aí eu pergunto para vocês. Isso que a gente leu, a fé é calma, é paciente, a fé não é presunçosa, é humilde, a fé é empolgante, contagiosa. Te lembra uma outra passagem evangélica? Se alguém pescou... Qual? Quê? Qual? A do vídeo que você postou? Exatamente. Eu não sei vocês, mas lendo isso, me veio muito forte na intuição o capítulo 13 da 1 Coríntios, né, gente? Onde Paulo fala, o amor é paciente, tudo suporta, tudo sofre. E aí eu comecei a ver que existe um paralelo, só que aí eu tropecei numa dúvida que eu vou trazer para a gente poder debater aqui hoje, que vai ser o nosso objeto de debate de hoje. Lá no final, no versículo 13, no último versículo do capítulo, Paulo fala o seguinte, agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. Mas a maior delas, porém, é a caridade. Aí eu li isso, meio que passou despercebido, depois a intuição falou assim, volta e lê de novo. Falei, peraí, então a maior delas, porém, é a caridade. Aí eu falei, peraí, vixe, e agora? Por quê? Kardec diz para a gente, ele, José, principalmente José, espírito protetor, diz que ela é a mãe de todas as virtudes.
E que a esperança, a caridade e a fé, e a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Então, para o Espírito Protetor José, a fé é a mais importante. Mas Paulo diz que a maior de todas, entre fé, esperança e caridade, é a caridade. Vixe, e agora? É a fé ou é a caridade? Como é que eu resolvo esse impasse que me ocorreu, que a intuição me trouxe? Qual é o maior? Qual é o melhor? A fé ou a caridade? A caridade. Qual é o mais importante? João, essa pergunta sua não tem fundamento. Você está querendo fazer proselitismo. Não, não estou não. Não estou não. Não me interprete mal, por favor. Por quê? Porque se você pegar a doutrina dos Espíritos, você vai ver Agostinho, entre outros, São Vicente, falando o seguinte: você tem que ter um norte para você se desenvolver. Você tem que se agarrar na nossa condição de pequenez, de espírito imperfeito, que nós ainda somos, extremamente materializados, você tem que ter um norte. Você tem que saber por onde começar. E aí eu confesso para vocês que na hora que eu li Paulo e li José, Espírito Protetor, eu falei assim, gente, então, afinal de contas, quem é a maior? É a caridade ou a fé? E aí eu peço perdão a vocês, parece um pouco de presunção, a prepotência da minha parte, mas aí eu falei, não, eu quero responder essa pergunta. Qual é a maior, então? A caridade ou a fé? E aí eu chamei Tiago Menor ao meu auxílio. Né? Ledo engano, porque Tiago bota mais lenha na fogueira ainda. Porque lá na carta dele, carta Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele fala, de fato, alguém poderá objetar-lhe, tu tens fé e eu tenho obras. Até aí, lendo, eu falei, isso aí, Tiagão, concordo contigo, você está me dando razão, tem que perguntar mesmo, qual é maior, obras ou fé? E aí ele me solta essa frase, mostra-me a tua fé sem as obras, mostra-me o que é uma fé sem obra, que eu vou te mostrar a fé pelas minhas obras. Eu falei, pô, aí não, Tiago, aí você lascou tudo, pô. Chamei você para ajudar. Aí fiquei meio até desanimado. Falei, gente, como sanar essa questão? E qual não foi minha surpresa? Que o próprio José, Espírito Protetor, sana a questão de uma maneira extremamente democrática, diplomática, caridosa e extremamente sapiencial. Lá no finalzinho, José fala para a gente o seguinte, lá no final do item 11. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Olha o que Tiago falou. Me mostra a sua fé sem obras. Me mostra o que é uma fé sem obras, que eu vou te mostrar. A minha fé pelas minhas obras. E aí José fala, quando você for pregar o evangelho, prega pelo exemplo da vossa fé. Pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Aí eu pensei, então a fé é a mais importante. E José continua. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes fazer os homens ver o mérito da fé. Eu falei, agora eu comecei a entender. Então eu preciso pregar pela minha fé, porque minha fé é a base da regeneração. Mas eu tenho que pregar pelo exemplo do que minha fé me proporciona construir. Lembra que Kardec fala? Quem tem fé persevera, tem energia e força de vontade. Quem tem fé vislumbra a saída, o resultado, consegue construir com mais facilidade. Então, eu preciso pregar pelo exemplo da minha fé para que minhas obras possam mostrar para as outras pessoas qual é o mérito de se ter fé. E é isso que José fala. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazer aos homens verem o mérito da fé. E aí ele começa a concluir o seguinte, pregai pela vossa esperança, filho. A gente não está discutindo qual que é a maior, fé, caridade, esperança. E ele fala, pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Abigail, para Paulo, quando Paulo foi rejeitado pelo pai dele em Tarso. Foi dormir lá na caverna, transtornado, aparece Esteu e Abigail, e os dois falam assim, que é isso, Paulo? Nem começou a brincadeira ainda, você já está aí deitado, chorando, desanimado? Vamos levantar. E aí Paulo, quando vê os dois, fica extremamente emocionado, e tem aquele diálogo famoso, que foi tema do nosso encontro do NEP, há poucos dias. A Abigail falou, ama, trabalha e espera. Amar é ter fé. Trabalhar é caridade. Espera é esperançar. Esperar é ter paciência. O amor é paciente, é calmo.
Só é paciente e calmo a pessoa que tem fé, porque quem tem fé sabe que no final vai dar tudo certo, porque não existe nada, nada, nada que não seja da vontade de Deus. E aí eu convido vocês para o nosso momento de sentir dessa noite. 2 perguntinhas eu fiz, mas obviamente você não precisa se ater a essas perguntas para a gente dialogar. Essas são as minhas questões que eu trouxe para vocês para compartilhar. Mas eu quero ouvir de vocês dúvidas, respostas que vocês tiveram, coisas que chamaram a atenção durante esse bate-papo que a gente fez aqui agora, mas eu pergunto a você. Se você quiser me responder, eu vou ficar muito feliz. Edificar a sua fé é a maior e melhor obra que você pode fazer em você mesmo? E outra, aprimorar a fé é ato de caridade para você, de você para você mesmo, para consigo? Aprimorar a fé é um ato de caridade comigo? E edificar a fé é a melhor obra que eu posso fazer em mim mesmo? E aí, gente? Quem gostaria de falar, começar falando? Eu não vou tirar a tela, porque o pessoal sempre pede para repor as perguntas, né? Voltar as perguntas. Então, se vocês não se importarem, eu vou deixar as perguntas na tela. E não havendo bagunça, como a gente é todo mundo muito educado, pode só abrir os microfones e falar, por gentileza. Posso falar? Pode, por favor, claro. Tem como você voltar o slide de novo? Claro, qual slide? Porque eu tinha entendido ao contrário. Aonde você entendeu o contrário? Fala qual slide. Pera, não, esse mesmo, tá? Tá aqui? O outro. José? De José, Espírito Protetor? Isso. Pode ler com calma e fala o seu argumento para a gente. Eu tinha entendido que a caridade era maior. Na verdade, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a resposta final que eu tive para mim, e aí eu já estou adiantando o estudo, né, e já estou confirmando para vocês o que eu vou vivenciar a partir do sentimento que essas lições me causaram. Eu tive um insight muito forte no final do estudo dessa pesquisa, dizendo o seguinte: a fé é uma caridade com Deus. A fé, não que Deus precise, Deus não precisa de nada, mas a gente precisa fazer alguma coisa para se sentir útil. Então, ter fé é uma caridade nossa para com Deus. Ele não precisa. Mas qual pai que não fica extremamente feliz com aquele presente tão quimérico, tão singelo do seu filho, mas que diz assim: pai, eu pensei em você e eu te amo, eu queria te dar isso. E aí a conclusão que eu cheguei foi essa. Uma depende da outra. Seria até, como diz o José, né? Ele fala aqui atrás, gente, ó. Cadê? Aqui, ó. São 3 virtudes inseparáveis. Olha lá a última frase, que quase passou batido. E eu já deixei ela escritinha aí, porque eu sei que se dependesse de mim, eu não ia lembrar. Mas a esperança, a caridade e a fé, né? E a esperança e a caridade são consequências da fé, porque a fé é a base da nossa regeneração, mas elas são inseparáveis. E se são inseparáveis, no final das contas, gente, eu pelo menos cheguei a essa conclusão. Quem quiser discordar, por favor, traga a discussão para a mesa. Mas eu cheguei à conclusão que não adianta. Todas 3 são igualmente imprescindíveis. Por isso, elas são inseparáveis. Elas são interdependentes. Ter fé é uma caridade com Deus. E quanto mais a gente tem fé e quanto mais a gente faz a caridade com Deus, Deus nos presenteia, nos retribui com esperança. E se vocês pararem para pensar, eu acredito que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. É uma tríade, é uma trindade, como diz o Espírito José, inseparável. Uma trindade de virtudes inseparáveis. Quanto mais fé eu tenho, mais eu faço caridade. Quanto mais eu faço caridade e vejo que a fé me ajuda a construir caridade, mais esperança eu tenho no futuro. Menos as coisas me abalam. Bom, isso foi o que eu concluí das pesquisas. Clara, você quer colocar algum argumento? Fica à vontade. Eu concordo que a fé seja a base, né? O ponto de partida. Mas é porque, não sei, no texto do slide anterior as perguntas tinham me dado a entender o contrário. Apesar de eu
instintivamente achar que o ponto de partida é a fé, mas assim, né, o prosseguimento depende também da caridade do amor. Eu achei um texto lá na Aletheia que fala sobre a fé. Muito bom. Vou ler só uns pedaços, assim. Peraí, só um minutinho. Você quer compartilhar com a gente? Na Não, tô tela no aqui? celular. Então, tudo bem. Se quiser compartilhar também, eu tiro para você compartilhar. Tá. A verdadeira relação que o homem estabelece com Deus precisa de um dinamismo, de um contínuo conhecimento, de uma contínua descoberta, de um constante confiar e abandonar-se, um contínuo êxodo, uma aventura compartilhada na qual Deus age com o homem e no homem. E, segundo o Catecismo da Igreja Católica, a fé humana não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem depositar a confiança em Deus e aderir às verdades por eles reveladas. Eu vou compartilhar o link do texto no grupo do WhatsApp para quem quiser ler o texto todo na íntegra. Bota no chat também, por favor. Muito bom, mas assim, e veio de encontro exatamente com o que eu acabei de concluir agora, ouvindo o seu argumento, antes de você ler o texto. É um dínamo mesmo. É um dínamo. A fé, ela dinamiza a caridade e a esperança. É um dínamo. Tem que entender até um pouquinho de física para falar isso. Quanto mais fé, mais esse motor acelera. Esse motor da esperança e da caridade, mais ele acelera. Então, a fé é um dínamo mesmo, é um dínamo. Muito bom. Quem mais gostaria de falar, gente? Só para poder justificar, para quem não leu aqui no chat, eu abri o chat aqui no celular. Se vocês quiserem comunicar comigo, também pode comunicar pelo chat que eu estou vendo ele aqui. O Rinaldo teve que sair para uma live, mas deixou a seguinte mensagem para a gente. Paulo, é demais, está ótimo o estudo, mas terei que sair para uma live. Em breve, voltaremos a participar com vocês. Jesus nos abençoe. Ave Cristo. Grande Rinaldo. Rinaldo, para os nossos confrades e confreiros que não conhecem, ele está à frente daquele projeto, o Evangelho de Lucas, da Rai TV. Muito bom, por sinal, recomendo assistir. Alguém mais gostaria de falar, gente? Tem como voltar nas perguntas? Claro. Edificar sua fé é a maior e melhor obra que você pode fazer em si mesmo? E aprimorar a fé é ato de caridade para consigo? Ô, João. Diga, Thales. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Acho que para a gente conseguir desdobrar mais essa pergunta, assim, a fé sendo a consequência da esperança e da caridade, nesses estudos que você fez aí, das leituras, você conseguiu chegar mais ou menos perto de conceituar fé? De conceituar fé, é aquele sentimento inato, é o máximo de conceituação que eu vou poder te dar hoje, é o que o José, o espírito protetor, um dos espíritos protetores, ele tem 11 ou 12, fala, a fé é um sentimento inato, cara, é uma consciência. A fé, ela é a sensação que você tem quando você estudou muito para uma prova, e você vai fazer uma prova muito importante, você sabe que a prova é difícil, mas você pode nem estar confiante, mas estar menos nervoso, porque você sabe que você estudou para caramba. Quando a gente reencarna, essa sensação de que você está indo para uma prova difícil, mas você sabe que você estudou para caramba, e aí te dá mais ou menos confiança para aquela prova, é a fé. Esse sentimento inato que eu tenho, nossa, eu sou um espírito vivido, eu não sei ao certo, né, as experiências pelas quais eu passei desde o dia que eu saí das mãos de Deus, simples, totalmente simples e ignorante. Mas eu carrego comigo uma sensação de conforto, maior ou menor, dependendo do espírito, frente às provas, frente às vicissitudes. E aí você pode desdobrar esse conceito do jeito que você mais você tiver prazer de fazer. Você pode dizer, então é confiança em Deus? Sim, sim, é. Então, a confiança no seu potencial, no que Deus faz em você, também é. Também é.
Mas, para te responder objetivamente, o que eu poderia falar hoje seria isso. Ela é esse sentimento inato, essa consciência do nosso poder interior, essa sensação boa de estar menos nervoso para a prova porque você sabe que você estudou muito. É isso. Entendi. É porque, na verdade, até ajuda quando a gente pensa a fé sobre esse aspecto, ajuda um pouco a gente entender ela desdobrando na esperança, né? Sim. Porque a gente vem fazendo a confusão muito grande de conceituar a fé como um sentimento de crença, né? Aí a gente, aprofundando um pouco mais o estudo, pegando a palavra fides mesmo, né? Que originou a fé, a palavra do latim nossa, como Uhum. fidelidade. Sim. E aí, eu gosto muito no Pensamento e Vida, quando Emmanuel tem um capítulo 6, chama Fé. Aí ele fala, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ou seja, na verdade, e no Consolador, na pergunta 354, ele fala a mesma coisa. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Aí ele continua falando. Porque quando ele fala que esse sentimento de fé é a certeza na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, isso acaba gerando um sentimento de esperança, porque talvez se a gente, com a visão materialista de uma vida só, né, de uma reencarnação, esquecendo da vida de espírito, do planejamento de séculos, de anos, de milênios, se a gente olhar o mundo com a perspectiva de uma vida só, de uma reencarnação, talvez a gente perde um pouco essa esperança, né, de ver o mundo no estágio de evolução que está. Mas aí, se a gente entender na fé, sendo essa certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, a gente entende que é tudo um estágio, né? Como diz Paulo, a gente associa as coisas enquanto menino como menino, mas depois a gente vai evoluindo e associa as coisas com um grau de maturidade maior. E aí é interessante essa colocação, porque realmente, quando a gente entende a fé, vai desdobrando na esperança e, consequentemente, desdobra na caridade. Muito, muito interessante. Emmanuel, né, cara? E você é um mestre em Emmanuel, né, Thales? O que você não sabe dele? Ah, cara, muito bom ter você no estudo. Você não sabe como é que é bom ter você no estudo, Thales. Muito bom, perfeito. Perfeito, cara, perfeito. Você trouxe os dois dos livros que eu mais gosto, você sabe, né? Você também é covarde. Você sabe que eu sou fã do Pensamento em Vida e fã do Consolador, né? É a trindade do Emmanuel, né? A Caminho da Luz, Pensamento em Vida e Consolador. Muito depois bem. Depois que eu assisti uma palestra da nossa querida Sueli Calda, que inclusive já voltou, ela falando que o Pensamento e Vida foi o livro de cabeceira dela por muitos anos, eu falei, deixa eu aceitar o conselho de quem está na frente, deixa eu deixar esse livro aqui pertinho de mim. E é uma coisa que a gente às vezes deixa passar batido, né, Thales? Está lá logo no iniciozinho. Né? Coração amigo me pediu, Emmanuel falando. Não teria aí alguma cartilha que você use, né, nas escolas de regeneração para preparo da reencarnação que possa nos auxiliar aqui na Terra, na nossa jornada? Ou seja, Emmanuel dizendo, alguém pediu para ele, tipo assim, mano, dos cursos que você dá aí preparatório para a reencarnação, você não tem como fazer uma cartilhazinha para a gente aqui na Terra, para a gente poder tropeçar menos, relembrar o que você ensinou para a gente aí, ou os outros mestres das escolas regeneradoras e preparatórias ensinaram para a gente. E o Pensamento e Vida é isso, cara. É uma cartilha para você rememorar quais são os aspectos fundamentais de uma reencarnação. Então, eu acho que é um livro de cabeceira, sim. Muito bem trazido. E aí, cara, eu ia te falar uma coisa, e já vou me corrigir até antes de falar. Eu ia te falar assim, Thales, a única resposta que eu não tive nessa pesquisa ainda era aonde eu busco a fé. Eu ia te falar isso, mas ouvindo você falar, eu ouvi a voz do Emmanuel falando assim, lá de longe, trabalha, trabalha, trabalha. Com trabalho, disciplina, força de vontade. O Gabinete da Vontade do Pensamento e Vida, um dos capítulos mais impressionantes do livro. Trabalha, trabalha, renova sua vontade na esperança com trabalho. É o que Emmanuel fala.
muito obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Pois não? E nesse trabalho que você falou, quanto mais a gente procurar trabalhar e ver se concretizar aquilo que o Evangelho nos ensina, mais nós vamos ficando tendenciosos a realmente acreditar. Poxa, realmente aconteceu aquilo que o Evangelho ensinou, né? E vivendo isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, daqui a pouco, realmente, esse trabalho que você falou é bem interessante. Daqui a pouco nós vamos começar a ver que não é necessário ter dúvida, não é necessário deixar de confiar, porque a experiência nos mostrou que realmente é assim, que é a verdade, né? Então, a prática realmente do Evangelho, do bem, da caridade, eu também entendo como você, que vai nos fazer fortalecer a fé, não é isso? E falando na fé, eu estava buscando aqui no Evangelho, lá em Hebreus 11, ele inicia falando da fé, né? Ele fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então, nós não estamos vendo, meus olhos agora não alcançam lá depois daquela quadra, mas a minha fé me faz assim acreditar, vamos dizer assim, a fé me faz acreditar, é meio estranho, né? Mas a minha fé me diz que realmente aquilo está lá, apesar dos meus olhos não alcançarem. E abaixo ele fala algo que você falou agora. Ele fala assim, pela fé, no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, é nós realmente conseguirmos crer naquilo que nossos olhos não veem, né? E a esperança vem depois, que, por exemplo, se eu marco um encontro com você e eu tenho fé que você vai, eu vou lá e espero, né? Por quê? Por que eu vou ter esperança? Porque eu sei que você vai, então eu vou esperar, não é isso? Eu vou me movimentar, eu vou me organizar para ir, porque eu sei que eu posso esperar, porque eu tenho fé que você vai nesse estudo, nesse encontro, nessa reunião. Então, a fé, ela vem depois a esperança vem depois da fé. E se eu acredito, então eu vou agir, né, dentro daquilo que é ensinado. Aí eu estou entrando agora na caridade, não é isso? Se eu acredito, se eu creio nisso, então eu vou agir nesse sentido. Mas eu vou agir nesse sentido crendo, tendo fé. Então, não vai ser uma ação impensada, não vai ser uma ação aparente, que também é válida, porque pode ser os primeiros passos, né? Mas essa estrutura toda, ela vem realmente dessa fé, que é o alicerce, é dela que brota, né, a esperança e a caridade. Né? A gente estava pensando aqui mais ou menos por esse caminho. São só reflexões. Muito bom, Adriana, muito bom mesmo. Obrigado. Muito bom você ter trazido essas reflexões. E se você pegar a obra Emanuelina sobre o tema fé, ele usa muito essa metáfora. A semente tem certeza que ela vai germinar. Né? Quando você vê qualquer forma de vida no universo desempenhando instintivamente o papel ao qual ela foi designada, faz sem questionar, ela faz com uma certeza até maior que a nossa. Isso é muito bonito, né? E essa sua fala vai muito de encontro com isso que Emmanuel fala, que o Emmanuel traz para a gente na literatura dele. Né? Você, às vezes, seres ditos inferiores a nós, né? Considerados inferiores a nós, exercem a função dele no cosmos com muito menos rebeldia do que a gente, porque eles têm mais fé. Ele, nas entrelinhas, quer dizer, eles têm mais fé que você. Ele traz muito exemplo das plantas, dos bichinhos, né? Da Semente, lagarta que rasteja. E, no fundo, ela está pedindo o quê? Para voar. Mas ela rasteja, quer dizer, ela vai rastejando, rastejando, não tem a consciência, a razão que a gente tem, né? Mas ele fala que ele traz um exemplo da lagarta, que ela rastejando é um tema que ele fala sobre o orai, né? Então ele fala que a lagarta, quando rasteja, ela no fundo ela está pedindo a Deus para andar mais rápido, para em algum momento poder voar, não é isso? Porque ela não para. A planta, ela quando tem que dar uma flor,
Ela dá aquela flor porque ela está cumprindo a missão dela. O trabalho dela, ela foi criada para florescer, para dar um fruto, ou para só dar flores, não é isso? Mas ela cumpre o papel dela, né? Aí eu fico com essa pergunta para mim agora, né? Para vocês, né? Para mim mesmo, né? Estou cumprindo o meu papel, ou pelo menos assim, no melhor que eu posso? Porque a plantinha está e a lagarta também, né? Eu tive essa mesma sensação, Adriana. Eu lendo assim, nossa, que lindo, cara! As formas de vida ainda em estágios anteriores ao nosso, com tanto mais fé que a gente. Eu fiz igual aquele meme. Eu parei e pensei, falei, peraí, calma aí. Não, como assim elas têm mais fé que eu? Como assim? Aí eu também fiquei muito provocado nesse sentido, né? O que a gente faz, então, que embaça, que obscurece a nossa fé inata, que já é imensa, né? Lembrar que o Espírito Protetor falou, a fé é a consciência dos poderes latentes dos dons do Espírito. E você só não manifesta porque sua vontade não é ativa. Então, talvez a principal pergunta que a gente tem que sair daqui desse estudo é o que está me faltando para a minha vontade ativa? O que é essa tal de vontade ativa e por que eu não estou fazendo ela? Ou como eu posso fazer ela melhor? Muito bom, Adriana. Muito obrigado. A gratidão é nossa. Amanda, querida, agora eu estou vendo vocês aqui. Você está com a mãozinha levantada, Amanda? Você quer falar? Fica à vontade. Não estou com a mãozinha levantada, não. Eu nem estou aparecendo. Não, aqui para mim estava com a mãozinha levantada, mas tudo bem. Só porque... não. Sem problema. Tá bom, eu estou ouvindo vocês. Na hora que você quiser falar também, ouvir é ótimo, mas também fica à vontade se você quiser falar. Tá bom, obrigado. Obrigado a você pela presença. Só assim, só antes que eu esqueça, mas assim, mas na verdade é pedido, tá? É porque no final eu estou com receio de esquecer. Vocês mencionaram agora há pouco aí um grupo de WhatsApp, mas eu não estou nesse grupinho de WhatsApp. Depois você dá uma olhadinha para mim. No grupo nosso do Bartolomeu, Adriano? Porque eu entrei pelo link que a Fatinha mandou para mim um dia. Sim. Tá? Mas assim, como eu fiquei com receio de esquecer no final, eu falei, nossa, se eu esquecer, vai ser só na semana que vem. Não. Aí depois, sim. É porque eu sou nova mesmo aqui, né? Tá bom? Show. Beleza, Adriana, pode deixar. Tá E joia. mais uma vez, seja bem-vinda. Eu vou colocar você lá, pode ficar tranquilo. Obrigada. Gente, quem mais gostaria de falar para a gente? João, eu estou com a mãozinha levantada aí. É você, Ilcimar. Para mim está parecendo como se fosse a Amanda, é você. Desculpa, Amanda, é o Ilcimar. Fala para nós, Ilcimar. Então tá bom. Hoje está rápido, né? Nossa, que comentário maravilhoso, né? Mas falando da fé, eu lembrei do irmão X, quando ele trata do assunto de que Jesus é o elo entre a humanidade e Deus. Então, eles perguntam ao irmão X quem é esse Jesus, mais ou menos isso, né? E se realmente ele é o elo. Aí ele fala aquela resposta lá do Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia, né, e modelo, é aquele que nós devemos seguir realmente, mas que o Evangelho ele tem que ser sentido e crido. Mas, acima de tudo, ele tem que ser compreendido, exemplificado, vivenciado. Então, quando eu creio, eu tenho fé. Quando eu compreendo, eu edifico essa fé. Mas quando eu exemplifico e quando eu vivencio, aí sim, a minha fé está aprimorada, né? É o ato de caridade maior que eu vou ter para comigo mesmo, né? Então, olha, a questão realmente é crer, compreender e vivenciar. Aí vai fechar lá as palavrinhas fé, as virtudes, né, inseparáveis, a esperança, a fé e a caridade. Assim, eu vou mais ou menos por aí. Perfeito, Silmar. Muito bom. Me fez lembrar de uma vez que eu quase apanhei fazendo uma preleção numa casa espírita sobre no mundo há de haver escândalos, mas ai daquele porque o escândalo vier, né? E eu falei na preleção, nesse meu tom um pouco arrogante, tipo assim, nós todos somos pedra de tropeço. O escândalo vem da palavra grega escandalon, que é uma armadilha de mola, a armadilha que te faz tropeçar, a armadilha que te pega pelo pé.
Escândalo é armadilha, né? Então, o escândalo é tropeçar, fazer tropeçar, é algo que faz tropeçar. Então, nós todos somos pedra de tropeço uns dos outros. Por isso que Jesus falou, é necessário que haja os escândalos, mas ai daquele por quem um escândalo vier. Por quê? A partir do momento que nós somos, e isso é inegável, enquanto todos nós somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis em aprimoramento, é óbvio que no trato da lei de sociedade, uns de nós vão prejudicar direta ou indiretamente, em maior ou em menor grau, pela convivência direta, os outros, né? E isso é fácil de se entender quando a gente pensa o seguinte: eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ótima. Faz caridade? Faço. Distribuo sopa, evangelizo, né? Estou aqui fazendo estudo do NEP, né? Mas vem cá, o que você faz com o seu lixo? Qual lixo? Não, seu lixo. O que você faz com ele? Mas eu boto na lata de lixo. Não, mas só? Você nunca parou para pensar que fim levar? O que você pode fazer de melhor? Porque a gente precisa lembrar, não basta não fazer o mal. Tá? O Espírito da Verdade falou. Tem que fazer o bem no limite das suas forças. Então, somos todos, sim, pedras de tropeço uns dos outros. E graças a Deus por isso. Que aí entra onde a Ilsimar fala da Ilsimar, onde eu me identifiquei com a fala dela. Justamente por essa dádiva, esse mecanismo, a gente exerce o perdão, a gente exerce a confiança, o aprimoramento através do arrependimento. A gente entende o mecanismo de aprimoramento do espírito. Qual é? O mecanismo de expiação do espírito. Qual é? Eu me arrependo, entendo porque tenho que sofrer as consequências do meu ato, paro de sofrer, que é ruminar a dor, e aprendo com a dor, porque ela é uma consequência, e aí eu vou restaurar o bem que eu retirei. São as 3 fases, lembra? Está lá no Céu e Inferno, Código Divino da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Fala assim, você tem que se arrepender, você tem que expiar, você tem que aprender com a expiação e tem que voltar para recobrar ou recolocar, refazer o bem que você retirou na sua atitude. E isso é um exercício, é nesse ciclo que esse dínamo de fé, nesse ciclo, eu erro, me arrependo, reconheço, expio, aprendo, refaço, faço melhor, reparo, erro, reconheço, arrependo, expio, aprendo, reparo, erro, reconheço, me arrependo, expio, aprendo, reparo. Nesse ciclo é que se emparelha o dínamo da fé. Esse ciclo ele vai paralelamente com o ciclo de que quanto mais fé eu tenho, mais a caridade me torna-se fácil de ser feita e, obviamente, mais esperança eu vou ter. Porque eu estou vendo o mérito da fé pelas minhas obras, que é o que José, Espírito Protetor, fala, que é o que Tiago fala. A gente ainda tem um cérebro primitivo que necessita de uma lei básica que a gente considera, que a gente denomina na neurociência, de lei de esforço e recompensa. Você precisa ser recompensado, senão seu cérebro entra em colapso. Então, qual é a recompensa da fé? É o direito de você fazer caridade cada vez mais e melhor. E aquilatar, edificar, amplificar a sua esperança na vida futura. A sua esperança no total controle benévolo, soberanamente justo e bom de Deus. Tem alguém com a mãozinha levantada, só que eu não estou conseguindo identificar quem é, gente. Eu não vou nem chutar de novo. Eu, gente. Você de novo. Não, porque eu não estou. Ilsimar, fala para nós. Só complementando o que você falou aí, eu lembrei da última oração de Jesus, lá nos ensinamentos da última ceia, né? A última oração que ele faz pelos amados amigos, né? Os 12. Aí eu estudando aquela perícope, eu pensei assim, gente, por que Jesus pediu tanto, né? Porque ele pede a Deus que cuide dos 12, que os livre do mal e que os ame como ele foi amado, né? Porque eles teriam ódio do mundo. Assim, ele faz uma declaração de amor por aqueles homens e assim colocando eles na mais alta conta, né? Que quando eles retornassem à pátria espiritual, que eles estivessem ao lado dele. Então, ele pede, ele roga, ele clama ao Pai por aqueles amigos.
Aí, estudando, eu pensei assim, mas será que precisava mesmo? Porque Deus sabia do coração de Jesus e sabia que eram aqueles 12, né? Mas aí, lembrando do que você falou e lembrando da palavra fidelidade. Né? Fidelidade é compreender o seu dever, né? Perseverar naquilo que você compreendeu que você tem que fazer. Então, Jesus, naquele momento ali, lembrando que você falou da nossa caridade com Deus, ele realmente estava reconhecendo que ele necessitava pedir. Por mais que ele soubesse que o Pai, tinha certeza que sabia que o Pai sabia o que ele queria. Não precisava dele fazer uma oração de 26 versículos, que é a maior oração que tem no Evangelho. Mas é a fidelidade, não é? É a caridade que ele teve para com o Pai, de estar ali, eu estou aqui, eu sou submisso, eu estou pedindo, eu estou rogando. Então, Jesus é a compreensão do dever, né? Então, essa fidelidade, essa compreensão é que nós temos, então, que realmente aprender. E aprendemos um pouco mais hoje, porque o estudo hoje foi simplesmente assim, espetacular. Graças a Deus, Josimar. E obrigado a você pela cooperação, por ter sido tão bom. Você sabe onde mais que João, no próprio Evangelho de João, se sinaliza essa questão da fidelidade, e onde se diz assim, nem precisava ter falado, mas Jesus fez questão de falar? Você sabe onde mais que tem isso? É um pouquinho antes dessa passagem da Páscoa, da oração de Jesus para os discípulos. Foi lá em Lázaro. Você está lembrada? Em Lázaro ele chega e fala assim, me mostra onde é que está. Aí levaram lá, aí ele fala assim, retira a pedra. Ah, Senhor, tem 4 dias, já cheira mal, retira a pedra. Aí ele olha para o céu e fala assim, Pai, eu nem precisava estar te pedindo isso, porque eu sei que se eu pedir, olha assim, a consciência do poder da sua fé, junto com a fidelidade e da humildade, também para servir de exemplo para nós. Ele fala, Pai, eu sei que eu nem precisava pedir em voz alta para você, mas eu estou fazendo isso para que as pessoas que ainda não têm essa fé, que eu já, graças ao Senhor, tenho, possam ver o mérito das minhas obras e amplificar a fé deles. Ele falou assim, Lázaro, sai para fora. Então, ali ele falou também, assim, eu nem precisava ter pedido, mas eu vou pedir um ato de humildade ao Senhor e para que a sua glória resplandeça na frente de todo mundo, para que todo mundo saiba que foi o Senhor que operou esse semeion, esse sinal, como João gostava de falar, a ressurreição de Lázaro. Muito bom, gente, muito bom. E Lázaro também depois ele termina, né? Obrigada. Como é que é? Por me ouvir. Depois aí, em Lázaro mesmo, Jesus termina. Obrigada por me ouvir, ele agradece. Sim. Não é? Olha que é um trem do outro mundo. Então, você vê que assim, não é um trem bom, né? É um trem bom demais. Você vê que não é totalmente viagem só minha, não é só uma viagem minha falar que você ter fé é uma caridade com Deus. Quando eu falo isso, você exemplificou muito melhor do que as minhas palavras, né? O próprio Jesus pedia, né? E ele pedia num ato de humildade, Pai, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Você acha que Jesus titubeou? Não, provavelmente não. Ele deve ter querido deixar um último exemplo. Na hora do derradeiro testemunho, se a carne fraquejar, peça. Peça. Porque se Deus e a espiritualidade lá de cima olharem e falarem assim, eu acho que não é uma boa a gente deixar ele passar por essa experiência, não, hein, cara. Eu acho que isso aí vai dar ruim aí no projeto reencarnatório do menino aí. Então vamos livrar ele dessa? Não sei o que vocês dizem. Não, vamos livrar. Vai dar ruim. Não vai ser proveitoso, não. Vamos livrar. Como a gente já viu várias vezes na história. Eu mesmo, a minha história de vida, ela tem algumas vezes que eu tenho mais do que eu gostaria, mas certo de ser, eu tenho fé que foram livramentos, cara. Eu tive mais de uma vez para desencarnar e eles falam assim, não desencarna esse menino agora não. Não desencarna agora não que vai dar ruim. Vai dar ruim, ele vai afundar lá no lodo Brown, ninguém vai achar ele mais não. Vai demorar uns 3.000 anos para achar ele lá para ele dar um berro para a gente achar ele lá dentro do Brown. Então, afasta de mim esse cálice, Pai. Talvez tenha dado a força que Paulo teve ao falar com a voz dele. Não titubeie na sua obrigação.
Porque o único que há de ser lastimado aqui é você, que tem que fazer esse ato hediondo de um assassinato e voltar para a sua vida de obediência às pessoas más, vis e cruéis que você obedece. Eu estou voltando para a casa do Pai, querido. Então não tenha dó de mim. Talvez no exemplo de Jesus, no Getsemane, ter pedido, Pai, se for da tua vontade, afasta, se for da tua vontade, tenha dado força de vontade para Paulo dizer, não treme, faz o que você tem que fazer. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu tenho dó de você, que ainda vai ter que ficar aqui com esses paia, esses irmãozinhos rebeldes ali divino aqui, obedecendo eles, fazendo esses crimes hediondos que você tem que fazer. Essa é a fé que eu acho que é caridade com Deus. Mesmo que seja ainda aquele presente singelo que a gente dava para os nossos pais, né? Aquelas coisinhas tão bobas, mas que deixavam nossos pais tão felizes, porque é uma prova de amor muito grande. Se sentir amada, né? Meus irmãos, estamos caminhando para a reta final do nosso estudo, já 20h51. Então, só para a gente terminar aqui oficialmente, né? Na próxima semana, nós vamos estudar o fragmento Vereis o Céu Aberto. E, eu acho que isso vai dar mais pano para a manga do que o de hoje, tá, Ilsemar e Thales? Vocês comentaram. Eu acho que vai dar mais pano para a manga do que o de hoje. Vereis o céu aberto. A primeira intuição que já veio foi falar da escada de Jacó. Eu falei, isso aí vai dar pano para a manga. E não se esquecendo, gente, que o intuito final do nosso estudo é que você saia daqui hoje respondendo para você mesmo a seguinte pergunta: o que eu aprendi com Jesus hoje? O que Jesus me ensinou hoje? O que eu estou levando de novidade no meu coração para me ajudar na minha reforma íntima? E aí, gente, nesses minutinhos finais, eu vou deixar vocês com as considerações. Quem quiser falar mais alguma coisa, quem quiser citar alguma coisa, fazer alguma crítica, alguma observação, fiquem à vontade, por favor. Poderia fazer um pequeno comentário? Fiquem à vontade, por favor, Adriano. Com relação à fé, né, esse pontinho tão importante para a nossa vida. Porque a fé, de alguma forma, nós sentindo a fé, ela precisa ser comunicada de alguma forma. Até porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava olhando aqui agora, tem o capítulo 13, muitos chamados e poucos os escolhidos, que tem aquele item que fala, né, que pelas suas obras é que se conhece o verdadeiro cristão, né, que se reconhecem o verdadeiro, não, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então, ela precisa ser comunicada. Então, quando vinham aquelas pessoas ao Cristo e ele curava, de alguma forma elas comunicavam a sua fé. Olha, se elas iam até ele, eu acredito no Senhor, né? O Senhor vai me curar, não é isso? Sim. E da mesma forma também nas nossas vidas, quando vem a esperança e quando vem a caridade, fiquei aqui pensando que é uma forma de nós comunicarmos aquela fé de algum tamanho que esteja dentro de nós, que está começando a brotar ou está se desenvolvendo dentro de nós. Então, tem essa fé dentro de nós, mas a forma de nós comunicarmos não pode ser sem obras, tem que ser com obras. E como que é essa obra? Pela esperança, que também é atitude, também é ação, não é só ficar esperando, né? Esse esperar no sentido de ação, mas pela caridade também, pelo amor que se faz, que também é uma forma da gente comunicar essa fé. Porque sentir a fé e ficar trancada dentro de casa, né? Mas, sentir a fé e partir para o Cristo, Senhor, olha, vai lá e toca na pontinha da roupa dele. Eu tenho certeza que o Senhor não está vendo, não, mas o Senhor vai me curar, né? E quem me tocou, que de mim saiu virtudes, né? Então, acho que ela tem que ser comunicada de alguma forma, a gente não pode só sentir. Temos que comunicar essa fé de alguma forma. Ela tem que partir de nós para uma ação em algum sentido. Sim, né? sim. Era isso daí. Obrigado, Adriana. Perfeito. Obrigada. Me fez lembrar a entrada triunfante em Jerusalém, né? Todo mundo gritando, Hosana, filho de Davi. E os fariseus olhando para Jesus montado na jumentinha, falando assim, você não vai mandar eles calarem a boca? E Jesus falou, se eu mandar eles calarem a boca, as pedras vão falar. Então, assim, se a gente não testemunhar a nossa fé, né,
A gente tem que pregar a nossa fé, o exemplo da nossa fé é pregado pelo exemplo das nossas obras. Então, assim, obrigado, cara. Muito bom o estudo, gente. Mais alguém quer fazer uma última consideração, meus amigos? Minhas amigas, querida confraria? Sim, não, talvez? Ok. Acho que isso já dá a deixa para que a gente possa caminhar, então, para o nosso encerramento. Só lendo aqui as mensagens do chat, tá? A Clara, Adriana, deixou para você aí o link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá? Se você quiser ir lá no chat, o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp já está no link. É só você acessar aí. Eu só peço desculpa, assim, eu estou no celular, que eu cheguei correndo do trabalho, ok. não deu nem tempo de ligar o computador. Como é que eu chego aqui? Eu tenho que abrir aqui no celular, não é isso? É, o chat do celular. Mas se for difícil também, não se preocupe. Eu chamo você lá também no WhatsApp. Eu puxo você para lá. Tá bom. Obrigada pela caridade. Só, Clara. se você bater o dedo na tela do seu celular, vai aparecer embaixo 3 pontinhos, escrito mais. Isso. Aí vai aparecer bate-papo. Você clica no bate-papo. Ai, tá bom. Obrigada. Vou fazer agora. Obrigada. Se não der certo, eu te puxo, Adriana. Fica tranquilo. Beleza? Tá bom. Obrigada, gente. Meus irmãos, minhas irmãs, querida confraria, muita gratidão. Primeiramente, ao nosso Pai Maior. Segundamente, ao nosso melhor guia e modelo, nosso Cristo, nosso bom pastor, nosso divino amigo, nosso paraninfo, essa aposta que é, essa bem-aventurança que é a jornada do Espírito Imortal. É que eu agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês nessa noite de hoje. Sempre muito bom estar com vocês todas as quartas-feiras. E aí, se vocês... Ah, Gisele queria falar alguma coisa, Gisele. Agora que eu vi sua mãozinha. Pode falar, por favor. Não, deixa, agora tudo bem, pode encerrar. Sem Eu falo problema. outro dia, vocês já falaram bastante, eu agradeço. Perdão, Eu Gisele. Eu ainda passei... mesmo. Eu ainda passei pelo seu nome e não vi a mãozinha. Gente, quando tiver a mãozinha muito tempo levantada, abre o microfone e fala assim, João, que às vezes eu tenho dificuldade de ver aqui, que eu fico com o celular... Eu sei que eu estava de castigo, porque eu tinha chegado atrasada, né? Falei, então deixa eu quieto. Não, sem problema. Se você quiser comentar também no grupo de WhatsApp, para a gente continuar a discussão lá, tá, Gisele? Fica à vontade. Beleza? O grupo de WhatsApp é para isso também, para a gente... É que eu não sou muito do WhatsApp justamente porque o meu não para. Então eu quero ficar longe dele. Não, tranquilo. Então a gente te dá um descanso. Me perdoe, mas não, é que problema. o meu flui direto. Sem problema, sem problema. Então, se vocês não se importam, meus irmãos, eu queria fazer a prece final para a gente hoje e querendo convidar cada um de vocês para elevarmos o nosso pensamento a Deus. Vamos nos sentar de maneira confortável, deitar de maneira confortável, seja qual for a postura que você tiver agora, mas se coloque em posição confortável, respire fundo e tente imaginar a face do nosso mestre querido, nosso divino amigo, nosso melhor guia, modelo, nosso mestre Jesus. Vamos tentar imaginar ele como nosso coração diz que ele teria sido. E experimentarmos essa paz que é estar conectado, entrar em conexão com o nosso Mestre, com Cristo. E elevando os nossos pensamentos a Deus, nós oramos juntos. Pai, gratidão por mais essa chance de estarmos aqui todos reunidos para estudarmos o seu Evangelho, a tua palavra, a tua lei, trazida pelo nosso querido Mestre Jesus. É com muita gratidão, muita alegria que o nosso coração se exulta pela chance que você nos dá. Nós testificamos, Pai, nós testemunhamos que nesses momentos nós sentimos, nós percebemos a sua mão paterna, soberanamente justa e boa, nos guiando e plantando as suas sementes de luz através do Mestre querido, jardineiro divino, cada um dos nossos corações. E nós te pedimos, ó Pai, que se for da tua vontade, em nome do Mestre Jesus, nos auxilia, permitindo que os nossos bons amigos espirituais, os nossos espíritos protetores e familiares,
possam vir nos intuir, para que essas sementes plantadas hoje possam germinar, brotando, florescendo e frutificando em aprimoramento íntimo, para que nós possamos ser trabalhadores cada vez maiores e cada vez melhores da sua seara nesse universo lindo que o Senhor criou, Pai. Graça vos damos, Pai querido, graça vos damos, ó Mestre Jesus, graça vos damos, amigos da espiritualidade, graça vos damos, irmãos de jornada reencarnatória. Sabedoria e força de vontade, Pai, para cada um aqui hoje e sempre. É o que nós pedimos. Sabedoria e força de vontade. Sabedoria e força de vontade. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Se assim for da tua vontade, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Amém. Queridos amigos, mais uma vez obrigado pela presença, pela paciência, pela colaboração de cada um. E se Deus quiser, quarta-feira que vem estaremos todos aqui reunidos novamente. Ok? Fiquem todos com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite Boa a todos. Obrigada, noite, João, gratidão. Clara, obrigada. Boa noite a todos. Até Obrigada, boa semana que noite a vem. todos. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.